São Paulo parou em respeito ao seu ídolo. Foram os 17 quilômetros mais lentos, mais tristes, mais sofridos que São Paulo já percorreu. A homenagem a Ayrton Senna produziu momentos inesquecíveis. Na entrada da Avenida Rebouças, o placar e os papéis picados traduziam o que se passava por ali. Para muitos fãs que estavam na rua, apenas assistir à passagem do cortejo foi pouco. Teve gente que acompanhou o carro dos bombeiros correndo. Afinal, valia qualquer esforço para ficar mais perto do ídolo. No meio de tantas homenagens, pouca gente percebeu que o corpo de Senna teve uma companhia especial. Uma pomba branca permaneceu no carro dos bombeiros até o cemitério. Antes da chegada, os fiscais de pista de Interlagos, que sempre vibraram com Senna, deram as últimas bandeiradas ao grande campeão. Tom Solene, guarda de militares e de grandes pilotos. No funeral de Ayrton Senna hoje, cada passo parecia um esforço para se adiar o momento final. Eram 11h30 da manhã quando o caixão chegou ao cemitério do Morumbi. O esquema de segurança foi montado para dar o tom solene que a família de Ayrton pediu. Na entrada do cemitério, com todo cuidado, a guarda de honra da Polícia Militar retirou o caixão de cima do carro do Corpo de Bombeiros. A última viagem pelas ruas de São Paulo chegou ao fim. Durante 4 dias, o mundo mostrou o quanto admirava o piloto Ayrton Senna. Durante 30 horas, os brasileiros mostraram com mais intensidade o quanto é grande a dor de perder o ídolo Ayrton Senna. Na despedida final, só a família, os amigos e os companheiros. Mais um gesto de carinho. Os pilotos pedem e a família permite que eles conduzam o caixão até a sepultura. Ao campeão das pistas, as honras militares. Muitos dos fãs que não puderam se aproximar do ídolo lotaram os terraços dos prédios vizinhos ao cemitério. Um dos momentos mais tristes foi quando o corpo de Ayrton Senna foi levado para o lugar onde seria enterrado. A pedido da família, câmeras e jornalistas tiveram que ficar distantes. Imagens só de muito alto. Enquanto Senna estava sendo enterrado, os helicópteros sobrevoaram o cemitério. Dona Neide e seu Milton, os pais de Ayrton Senna, se afastaram um pouco do caixão. No fim da cerimônia, Viviane, a irmã de Ayrton, e Xuxa, a ex-namorada, saíram juntas do cemitério. Sobre o túmulo foram colocadas centenas de coroas de flores. No céu, a Esquadrilha da Fumaça desenhou o símbolo maior do amor. E bem junto dele, o S, de Senna. A seguir, a homenagem dos jovens pilotos brasileiros que correm na Inglaterra. Os maiores rivais se rendem à memória do grande campeão. O governo brasileiro decide entrar nas investigações que estão sendo conduzidas na Itália para se saber a causa do acidente que provocou a morte de Ayrton Senna. E hoje, em São Paulo, o presidente da Associação dos Construtores da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, deu explicações sobre o acidente ao governador Luiz Antônio Fleury Filho. No encontro com o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, Bernie Ecclestone mostrou um vídeo com imagens que, segundo ele, apontam uma falha mecânica como causa provável do acidente. O presidente da Associação dos Construtores de Fórmula 1 veio dar uma satisfação aos brasileiros que perderam, segundo ele, o maior piloto de todos os tempos. Bernie Ecclestone anunciou que, a partir dessa tragédia, a Fórmula 1 vai estudar com cuidado mudanças que aumentem a segurança dos pilotos. O homem que comanda a Fórmula 1 recebeu a informação de que o governo brasileiro vai exigir uma rigorosa investigação sobre as causas da morte de Ayrton Senna. O presidente Itamar Franco, segundo o governador Luiz Antônio Fleury, vai pedir à justiça italiana permissão para que uma autoridade brasileira acompanhe de perto estas investigações. Os pilotos da Fórmula 1 fazem a sua homenagem ao companheiro Ayrton Senna e também atletas de outros esportes se despedem do ídolo das pistas.
O centroavante Viola, do Corinthians, que jogou ontem pela seleção em Florianópolis, chegou de madrugada e foi se despedir do mais famoso torcedor corintiano. O boxeador Adilson Maguila Rodrigues e os campeões olímpicos de judô Rogério Sampaio e Aurélio Miguel também estiveram no velório. As prensas mais marcantes foram as dos pilotos. Emerson Fittipaldi se aproximou do caixão muito emocionado. Tentou se controlar, mas acabou sendo vencido pelo choro no ombro da mulher Teresa. Mais contido, o francês Alain Prost parou diante do caixão e rezou. Depois, Prost disse que ele e Ayrton se admiravam muito apesar de rivais e que o relacionamento deles vinha melhorando muito nos últimos 2 anos. No domingo pela manhã, antes da corrida, eles ainda conversaram. Sabendo o que o Brasil estava sentindo nesse momento, Prost fez questão de vir para essa despedida. No cemitério, 3 gerações de pilotos da Fórmula 1 se encontraram. Dos veteranos Jack Stewart e Emerson Fittipaldi aos novatos Christian e Rubinho. Junto com eles estavam os chefes de equipes Ken Tyrrell, Ron Dennis, da McLaren, e Frank Williams. Minutos antes do corpo de Ayrton Senna chegar ao cemitério, a família decidiu que a última homenagem seria prestada pelos pilotos, seus ex-companheiros que estão aqui esperando. Acostumados à velocidade, os pilotos fizeram uma lenta e triste homenagem. Com Emerson e Berger à frente, Prost, Rubinho, Christian, Butsen, Jack Stewart, Boesel, Alboreto, Pedro Lamy, Pulpo Moreno, Damon Hill e Johnny Herbert levaram o corpo de Senna da entrada do cemitério até perto da sepultura, quando o caixão foi passado aos cadetes da Polícia Militar. Terminado o enterro, os pilotos seguram a emoção para falar de Ayrton Senna. O Ayrton passou os limites do automobilismo como atleta mundial. Ele realmente foi um exemplo de vida, de carreira para um esporte tão bonito quanto o automobilismo. Vamos tentar fazer um ótimo trabalho dentro das pistas e tentar continuar com o nome do nosso país no topo. Valeu por todos os aspectos, pela vida, pelo ser humano, pelas vitórias, pelas pole positions, por tudo. A Europa assistiu hoje pela TV o enterro de Ayrton Senna e a notícia foi também destaque nos jornais ingleses. É difícil imaginar outro esportista que tenha chegado tão perto da perfeição. É o que afirma hoje em editorial o jornal inglês The Independent. Já o mais importante jornal econômico do mundo, o Financial Times, tenta explicar a importância simbólica de Senna para os brasileiros. O jornal diz: num país assolado pela inflação e maus governos, histórias de sucesso como a de Ayrton Senna não acontecem todo dia. Mas só as televisões puderam transmitir a dor de um país em luto. As cenas do enterro em São Paulo encerraram as edições dos telejornais britânicos. O repórter da BBC buscava uma definição para o ídolo e disse: além de ter sido um dos maiores pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna era o símbolo do orgulho de uma nação. O funeral foi transmitido ao vivo para toda a Europa pelo canal via satélite Eurosport. A transmissão desde a capital paulista era intercalada com os maiores momentos da carreira de Senna. As imagens da bandeira brasileira levada pelo tricampeão a cada vitória se confundiam com o caixão coberto de verde e amarelo. No encerramento da transmissão, o ex-piloto John Watson confessou melancólico: este é um dos momentos mais tristes da minha vida. Sobre a imagem dos olhos no retrovisor, o ronco dos motores se perdeu na distância. E em Portugal, as crianças fizeram uma emocionante homenagem na despedida a Ayrton Senna. Os portugueses acompanharam o enterro do corpo do piloto pelas imagens da Rede Globo transmitidas ao vivo. Na capela da Embaixada Brasileira em Lisboa, mais de 500 pessoas assinaram o livro de condolências. Um menino deixou um desenho do campeão. Este grupo de estudantes escolheu o mar para a última homenagem ao ídolo brasileiro. Preço da tua pátria. Brasil, Portugal! Na Inglaterra, uma homenagem a Ayrton Senna veio de 5 jovens pilotos brasileiros. Todos estão iniciando a carreira na Fórmula 3 e treinam na pista de Brands Hatch, onde Senna também começou. No intervalo, falaram do campeão. Na próxima corrida eu vou ligar a televisão para ver e não vou poder vê-lo correr. E foi o melhor de todos os tempos, o melhor que já existiu. Toda a minha inspiração em corrida era olhando para ele e, quem sabe, ele cumpriu a missão antes do que deveria e está num lugar melhor agora.
ele dava força pra gente, fazia a gente ir mais em frente. Eu acho que a gente perdeu um pouco desse incentivo. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho até que a gente possa superar essa perda. E voltamos agora com Sérgio Chapelin. Daqui a pouco, outras informações sobre o enterro de Senna. E a seguir, o sequestro do pai de Romário. O Brasil inteiro acompanhou a despedida a Ayrton Senna. Na hora do adeus, no choro e na dor solidária, as últimas homenagens ao tricampeão. No pátio desta escola pública de Belo Horizonte, as crianças seguraram a bandeira do Brasil e em círculo cantaram para Ayrton Senna. Em cada rosto, a lembrança do campeão. No Recife, o metrô parou. As máquinas acenderam as luzes e acionaram os apitos. Na Praça do Ferreira, o coração de Fortaleza, o soldado executou o toque de silêncio. O centro de Florianópolis parou e os fãs assistiram aos últimos instantes do enterro, em silêncio. No céu de Brasília, a revoada de balões. E no Congresso Nacional, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio para o herói. A Polícia Rodoviária Federal parou o trânsito na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo, para 1 minuto de silêncio. O bondinho do Pão de Açúcar ganhou a bandeira verde e amarela. E lá do alto, a chuva de pétalas de rosas caiu sobre o mar, na Baía de Guanabara. Alegria e tristeza no coração do torcedor que viu a vitória do Brasil sobre a Islândia em Florianópolis. O amistoso virou uma grande homenagem a Ayrton Senna. No jogo de despedida do Brasil contra a Islândia, todas as homenagens foram para dar adeus a Ayrton Senna. Os jogadores brasileiros entram em campo de mãos dadas. Usam uma tarja preta na camiseta em sinal de luto. 1 minuto de silêncio ganha o som do tema da vitória. ...22.000 vozes no estádio da Ressacada se unem numa só para dizer o nome do tricampeão. O jogo começa e o Brasil sufoca a fraca seleção da Islândia. O garoto Ronaldo, com boas jogadas, é o destaque da seleção. Aos 31 minutos, Ronaldo chuta, a bola desvia em Mazinho e entra no gol. Logo depois, Ronaldo dribla o zagueiro e sofre pênalti. Zinho bate e converte. A comemoração do gol é mais uma homenagem para Senna. Segundo tempo, Ronaldo, mais uma vez o garoto, divide com o goleiro. A bola sobra para Viola, que também marca o dele. Brasil 3, Islândia 0. A seguir, os fãs deixam toneladas de flores, bandeiras e cartas para Ayrton Senna. A mãe do piloto agradece o carinho do povo brasileiro. E vamos voltar a São Paulo, ao vivo do Autódromo de Interlagos, Carlos Nascimento. Meio minuto, o tempo de um aperto de mão, o tempo de enxugar uma lágrima. Mas em São Paulo as pessoas esperaram até 5 horas nas ruas pelo breve momento de ver passar o cortejo de Ayrton Senna. Foram horas de espera. Essas pessoas praticamente amanheceram na rua. Cada uma do seu jeito, elas foram encontrando um lugar. Não precisava ser o melhor, não, nem o mais seguro, mas qualquer cantinho onde fosse possível ver, onde fosse possível prestar a última homenagem a Ayrton Senna. Seu Oswaldo tem 80 anos. Ele sabe que vai esperar algumas horas até a passagem do cortejo, mas não se importa. O senhor está com a bandeira no peito verde e amarelo. No peito verde e amarelo e o coração amargurado, triste. As bandeiras, as flores, as faixas, o rosto pintado. A emoção foi colorindo a cidade. A menina Alessandra veio de longe com a mãe. Foi uma das primeiras a chegar. Tudo para poder dizer a Senna
como ele era importante na vida de todos nós. A gente se apega nas pequenas coisas e nas grandes pessoas. Ele é uma grande pessoa e ele foi uma grande pessoa. Então não tem como a gente não se apegar a ele. Todas as vitórias, o tananã, tananã, que ele corria dentro da gente. O sol estava forte, o esquema de segurança rigoroso. Mas para dar o último adeus a Ayrton Senna, valia qualquer sacrifício. Finalmente, a passagem dos batedores anuncia o momento esperado. O caminhão com o corpo de Ayrton Senna atravessa a cidade. As pessoas acenam, cantam, se emocionam. Seu Oswaldo se levanta e agita a bandeirinha. A menina Alessandra chora muito. Este rápido instante em que o cortejo passa era o momento que as pessoas tanto esperaram para se despedir, para dizer, vai com Deus, Ayrton Senna. Segura na mão de Deus. O povo fez o possível para chegar bem perto do carro que levava o corpo de Ayrton Senna. Isso transformou as ruas de São Paulo num cenário de muita emoção. Que Ayrton é esse que comove crianças, faz um país inteiro chorar? Era um ídolo para mim. Ele representava muito o Brasil. A única pessoa que dava alegria pra gente. Que piloto é esse que deixa um povo de luto? Um povo em silêncio, o mais profundo silêncio. Um exemplo de coragem para nós brasileiros. Para não ter vergonha de mostrar esse verde e amarelo. De levantar a bandeira do Brasil. Que dia tenso é esse que faz policiais brigarem para ter o privilégio de comandar a segurança no cemitério? Dia nervoso, mas solidário, amigo. Dia de oração, de rostos sofridos e de lágrimas, lágrimas impossíveis de se conter. Ayrton Senna da Silva teve uma despedida muito parecida com as manhãs e tardes de vitórias nos domingos de Fórmula 1. A multidão, o verde e amarelo, a celebração. Mas o maior público de sua vida saiu às ruas de São Paulo para deixar assegurado que a morte não apaga, engrandece a memória do ídolo no coração de seus fãs. É o último momento para a despedida. A multidão não pode entrar no cemitério e toma conta das cercas. Disputa um lugar mesmo entre pernas, sobe nas placas, se equilibra em bicicletas ou agarra firme no galho das árvores. O ídolo, ao longe, é sepultado. A distância, dolorida, traz mais emoção. Foi um pedaço de mim embora, entendeu? Para essa multidão de admiradores, não é uma força de expressão. Senna não morreu. Está gravado no coração. Não dá mais para arrancar. E pela primeira vez, depois de 4 dias de luto, a mãe de Ayrton Senna rompe o silêncio e agradece ao povo brasileiro. Dona Neide ficou comovida com as manifestações de carinho que recebeu dos amigos, dos fãs e de ex-companheiros de Senna. Os pais e irmãos de Ayrton Senna saem de casa num carro coberto. Do velório, a família segue o cortejo de carro até o cemitério. Enquanto os amigos contavam histórias e reverenciavam Ayrton Senna como pessoa e como piloto, enquanto os fãs relembravam as cenas que o transformaram num ídolo mundial, os pais do tricampeão enfrentavam a dor à distância, longe das câmeras e dos microfones. Mas hoje, por um breve momento, a mãe do piloto resolveu quebrar o silêncio. Meu agradecimento, meu abraço a todo esse carinho que eu nunca esperei que fosse acontecer. Para todos eles, desde o mais humilde até aqueles todos que gostam do meu filho, eu não esperava tanto carinho. Meu abraço muito forte a todos vocês. Como a senhora avalia esse carinho da torcida brasileira, dona Neide? Recua, recua, recua. No fim da cerimônia, a namorada de Senna não resiste e chora. Na despedida dos amigos e da família, uma imagem chama a atenção. Completamente desolada, uma prima de Senna abraça o capacete de tantas vitórias. Para trás, ficam o túmulo coberto de flores e a última mensagem de conforto e fé. Um momento de grande emoção no cemitério. Viviane se despede do irmão Beco, como Ayrton Senna era conhecido na intimidade da família. A repórter Fátima Bernardes
acompanhou de perto. Eu fiquei exatamente aí, nesta tenda que já está sendo desmontada pelos funcionários aqui do cemitério, onde estavam os amigos que vieram se despedir de Ayrton Senna. Ao fim do sepultamento, a irmã mais velha dele, a Viviane, abraçada ao capacete, deu um exemplo de fé e tentou consolar as pessoas que estavam aqui. Ela disse: foi Deus que criou o Ayrton, foi ele que decidiu a hora de tirá-lo. Mas nada, nem o presente, nem o futuro, nem a morte vai conseguir nos separar dele. O pedaço do beco que ficou em cada um de nós, a garra, a determinação, a vontade, vão permanecer. Nessa última semana, eu vi manifestações de carinho e solidariedade como eu nunca tinha visto e como nunca mais vou ver. Morreu um herói, mas eu vi surgir uma nação. E então a Viviane, erguendo o braço, como o Senna fez várias vezes na comemoração pela vitória, disse: valeu, Ayrton. E o aplauso foi forte e emocionado não só para o nosso campeão, mas também para a família, que mesmo num momento tão difícil, conseguiu entender a dor de um país inteiro. São Paulo ofereceu a Ayrton Senna a maior homenagem já prestada a um brasileiro. Mas pelas ruas desta cidade ficaram também as marcas de um povo ferido. Estes são os últimos brasileiros que tocaram no caixão de Ayrton Senna. Foram 40 minutos de trabalho para cobri-lo com uma montanha de flores. Horas depois do enterro, com o cemitério fechado a visitas, os coveiros ainda levavam um pouco das saudades dos fãs ao túmulo do herói. O que representou para você esse dia? Um dia muito triste, difícil. Metade luto, metade trabalho. A cidade, ainda cheia de marcas da homenagem ao tricampeão, ensaia voltar ao ritmo. No trajeto do cortejo, é hora de limpar o chão coberto de verde e amarelo. O desespero, né, do brasileiro tá aí no chão, né? Esse verde e amarelo aí, desespero da gente. O troféu com o nome da tragédia é para o campeão da hombridade. Pétalas de rosas, faixas de rei para rei. Os homens do serviço funerário recolhem tudo com um carinho especial. É hora de desmontar o cenário, onde durante exatamente 24 horas, os brasileiros se despediram do campeão. São milhares de bandeiras iguais a essas que Senna costumava erguer nos momentos de vitória. Também são milhares de cartazes, cartas, bilhetes. Essas lembranças dos fãs, que estavam sendo recolhidas hoje à tarde, vão fazer parte de um memorial. Muitas orações, desenhos, muita coisa escrita por crianças, como essa cartinha que nós encontramos aqui, da menina Vivian. Senna, para o deus da velocidade, este planeta é muito lento. As imagens das vitórias de Ayrton Senna emocionaram o Brasil durante anos. E na hora da despedida foi a vez do povo criar imagens inesquecíveis de dor, carinho e saudade. O povo soube retribuir.
Eu disse a vocês no começo do Jornal Nacional que nós estávamos no pedaço de São Paulo de que ele mais gostava, o Autódromo de Interlagos. Aqui, Ayrton Senna não apenas correu, ganhou e se fez vencedor. Ele ajudou também a redesenhar o trajeto do autódromo nas recentes reformas que foram feitas aqui e com uma grande preocupação com a segurança de todo o percurso. E é daqui que nós nos despedimos esta noite de Ayrton Senna, da curva do S de Senna. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Peru Sadia. O sabor que o Dia das Mães merece.